E está em vigor desde o dia 11 de janeiro deste ano a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Mas afinal, o que isso significa? Qual a diferença entre esses dois termos? Para tirar essas e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada, ativista, membro do Núcleo de Direito Racial e da Mulher da APAC, Tatiana Cardoso. Muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia. Olha, foi sancionada nesse governo, né, do Lula, essa equiparação, né, da injúria racial ao crime de racismo. Mas para que a gente possa entender de fato, né, o que isso mudou e quais são os pontos positivos e negativos disso, precisamos entender primeiro a diferença entre esses dois termos. Isso, exatamente. Anteriormente era tipificado, né, no artigo 140, né, do Código Penal, a injúria racial, né, que é através da Lei 7.132 de 89. Né? Então, essa lei ela foi modificada agora com a lei recente, né, Lei 14.432. Né? Então, com a lei, né, a modificação, porque antes o crime de injúria racial, ele era tipificado apenas como uma ação, crime contra um indivíduo, quer dizer, a pessoa se sentia ofendida, né, e entraria com a representação de uma queixa-crime, quer dizer, teria que ter a vontade da vítima. Né? E com a alteração da lei, teve a abrangência de um leque bem maior. Né? Como é que eu posso estar colocando? A questão da injúria, ela era muito fechada, né? Então, assim, foi colocada através, hoje, né, ela era pública condicionada, como eu coloquei, através da queixa da vítima. E hoje não, independe da vontade da queixa da vítima, né? A representação, o Ministério Público, ele pode entrar com a representação e ela era apenas colocada como é que eu posso estar colocando? A representatividade. Então, hoje, o leque é bem abrangente. Um exemplo que eu vou citar aqui, os estádios de futebol. Né? Tanto que a lei, ela altera. Era de 1 a 3 anos a pena. Né? E hoje, ela passa de 2 a 5 anos. E hoje ela prevê até a questão da prisão preventiva, já que passa de uma pena superior a 4 anos. Né? Então, assim, ela veio para fazer realmente mudanças, porque a injúria, a pessoa que cometia esse crime de injúria, ela ficava meio que impune, né? Então, assim, isso, dessa forma, fazia com que outras pessoas cometessem esse crime. Então, assim, foi a alteração dessa tipificação para que fosse de forma mais enérgica. Então, em estádios de futebol, que eu já acabei de citar, em recreações, atividades culturais, né? E o autor da lei, né, no caso o senador Paulo Paim, ele fez essa alteração justamente por conta do racismo estrutural, que é assim na base da nossa sociedade. Né? Então, ela vem, como é que eu posso estar colocando? Para melhorar, né? Ou seja, para acabar mesmo, para coibir esse tipo, é uma ação antirracista, na verdade. Então, ela veio justamente para estar alterando esses fatos. Então, assim, a pena antes ela era branda, né? Não tinha assim, nenhum tipo como é que eu posso colocar, de pena, né? E hoje não. O agente público, né, que tem o aumento de pena, o agente público, quem cometer, né, que seja funcionário, servidor público, pode ser aumentada a pena em até 1/3. Né? Então, pessoas que estejam em estado de futebol, como a gente vê há vários exemplos, a gente vê isso na rotina, né, em estado de futebol, no jogo, os jogadores negros serem chamados de macaco, né, que a gente vê muito isso. Então, assim, isso é uma forma de estar aumentando a pena. Quer dizer, inclusive a pessoa que for condenada por esse tipo de crime, ela pode passar até 3 anos sem frequentar o local, se for condenada. Doutora Tatiana, com essa mudança na lei, né, e a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, teve uma mudança também na questão porque ele se torna agora imprescritível e inafiançável. O que significa isso? Imprescritível significa que, né, com a queixa-crime, quando era injúria, tipificação da injúria racial, não, era dependendo da vontade da pessoa que se sentisse ofendida. Independente com a alteração da lei, né, se coloca que independente da prescrição do prazo de 5, 10 anos, enquanto a pessoa existir, ela pode entrar ela não tem lapso temporal, ela pode entrar com a ação, exatamente. E nesse caso,
O advogado, né, porque tem uma outra alteração também, porque antes, como era só injúria racial, obrigatoriamente a vítima, que no caso o Ministério Público, já que é ação pública incondicionada, ela tem que ser obrigatoriamente assistida por advogado ou defensor público, né, enquanto é imprescritível e inafiançável também, né, ou seja, não cabe fiança, né, é isso. Ou seja, antes, quando não existia essa modificação na lei, a pessoa ela poderia até ser presa, mas ela era solta, né? Sim, sob fiança, né, no caso. Então, assim, a lei, ela veio, no início... Endureceu um pouco mais. Endureceu porque assim, as pessoas que cometem esse tipo de crime, elas faziam sabendo que não ia serem punidas por isso, né? Então, como era uma coisa assim meio que obscura, né? Você não tinha... não tinha objetivo, era... Racismo, não é racismo, porque foi só contra a minha pessoa. Né? Era assim meio que confuso. Eu sempre achei a lei um pouco confusa, né? Mas assim, devido aos legisladores, ela veio melhorar e justamente para poder tipificar esse tipo de crime que é tão assim cruel na nossa sociedade. Doutora Tatiana, para que a gente possa entender de forma mais prática, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, né? Estou num ambiente público e aí eu sofri algum tipo de caso de injúria racial. Eu não preciso ir até a delegacia fazer essa denúncia. Se alguém presenciar e identificar isso como uma injúria racial, como um preconceito, alguma coisa, ele pode denunciar, né? Mesmo que eu não vá lá e preste essa queixa de fato, basicamente isso para a gente poder entender um pouco melhor? Assim, como eu acabei de citar, antes ela era voltada à questão da vontade da pessoa, né? Ela era muito subjetiva. Eu me sentia ofendida, eu teria que ir. Caso contrário, outra pessoa tivesse presenciado, ficaria ali mesmo, né? E hoje não, ela torna-se pública e incondicionada. Ela era pública condicionada à condição da vítima. E hoje ela se torna pública incondicionada, independentemente da vontade da vítima ou não. Né? E cabe representação pelo Ministério Público, independente da pessoa que foi vítima, porque tem pessoas que não se sentem naquela situação de vítima, deixava, né? Mas hoje não, ela é pública incondicionada, independente da vontade da vítima. Olha, essas mudanças já estão em vigor. Sim, sim. E aí quem sentir ou for ofendido de alguma forma de preconceito, como é que é o procedimento, né? Como é a busca desse direito? A busca do direito, né? Você registra o boletim de ocorrência aqui em Teresina mesmo, né? Eu posso citar a nossa cidade, tem a Delegacia de Direitos Humanos, a qual ela presta esse tipo de atendimento, né? A pessoa registra o boletim de ocorrência para que seja instaurado, né? Nessa questão do inquérito, né? É isso. Tá ok? Então a gente agradece a participação da doutora Tatiana Cardoso aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelas informações e os esclarecimentos. Um ótimo dia. Obrigada a todos e todas. Bom dia. Bom dia.